Agora, para que não percamos muito tempo e para que a emoção não me traia, passo a palavra para o nosso querido irmão Cláudio, já tão conhecido de todos nós, que já faz parte do patrimônio da casa. E antes de eu dizer para ele, levanta e vem, ele levantou e veio. Meu irmão, a palavra é tua. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Meus queridos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que o amparo dos bons espíritos que está envolvendo essa casa neste momento, essa semana espírita, os trabalhadores, os visitantes, e todos aqueles corações que aqui chegarem, trazendo as suas lutas invisíveis, suas dores silenciosas que ninguém vê. Eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Porque há temas, meus queridos, que a gente não escolhe, nos escolhem. Temas que não pertencem só à inteligência humana desses irmãos que organizaram essa semana espírita, pertence à alma, porque eles foram intuídos pela espiritualidade para organizar essa semana espírita. Levanta-te e anda. Olha que frase poderosa. Então nos leva ao Evangelho de Jesus, quando ele diz àquele enfermo, levanta-te, toma teu leito e anda. Olha que maravilha isso. E veja, Jesus não disse para ele, permaneça assim, te acostuma assim, agora não tem o que fazer. Jesus disse, levanta-te. E essa palavra, ela não ficou presa naquele tempo. Ela atravessou séculos, passou por diversas gerações e chegou até nós. Agora, por que ela chegou até nós? Porque ainda, em algum momento da vida, ou de alguma forma, nós continuamos paralisados. Eu não combinei nada com ele, tá? Talvez não fisicamente, mas em espírito, na coragem, na esperança. E ainda hoje, Jesus continua vendo o que muitos não percebem. Sentimentos, dores, aflições. E ele continua dizendo com amor, meu filho, levanta. Meu filho, levanta. E veja, Jesus não está apenas se dirigindo a um corpo. Ele estava chamando uma alma. Ele está despertando uma criatura que já se convenceu que não havia mais jeito, que não havia mais caminho. Então, quando Jesus diz, levanta-te, toma teu leito e anda, nós somos convidados a pensar naquelas fases da vida, sabe? Em que por dentro parece que não vamos conseguir. E por vezes o corpo até continua, a rotina continua, a aparência continua, mas por dentro a alma está cansada, está doendo aqui, ó. E quando a alma cansa, surge a tristeza, a frustração, a dúvida e aquela pergunta silenciosa: por que eu? Por que comigo? Nós sabemos que a vida de uma hora para outra pode nos surpreender. Há momentos que mexe com a nossa estrutura emocional, psicológica, familiar, espiritual. Nos sacode. E mudanças nem sempre são fáceis na nossa vida. E muitas vezes, diante do novo, do incerto, do difícil, não resistimos. E em outras vezes nos apavoramos, cansamos. E é nesses momentos que a fé
pode estremecer. Não porque deixamos de amar a Deus, mas porque a dor, às vezes, ela fala mais alto. E é justamente, meus queridos, para esses corações que o Evangelho acende a luz. Acende aquela luz que Deus convoca a recomeçar. Ei, vamos recomeçar. Deus, chega. Vamos recomeçar. E é claro que todos nós, sem exceção, em algum momento da vida, precisou ou precisará recomeçar. Há quem tenha precisado recomeçar depois de um luto, depois de uma decepção, de um erro, depois da partida de um grande amor, a perda de um sonho, de uma doença, depois da perda da confiança, da alegria. E em certos momentos mais duros, há pessoas que precisam recomeçar depois de terem se perdido de si mesmas. E uma das passagens mais belas do Evangelho é a do filho pródigo. Todo mundo conhece. E eu gosto de sentar e ficar olhando as entrelinhas. E aí eu percebo que essa fala, ela fala muito menos de um erro antigo e muito mais de um retorno possível. Você já percebeu isso? O filho parte, dispersa a própria vida, se afasta da casa, confunde desejo com direção, liberdade com fuga, gasta tudo, perde-se e cai. E então, vem uma das expressões mais fortes do Evangelho, caindo em si. Olha que frase poderosa novamente, caindo em si. Porque uma das maiores falhas humanas não é errar, é não cair em si, meus queridos. E por mais que tu fale, por mais que tu gaste energia, por mais que tu brigue, se a pessoa não cair em si, não enxergar, ela vai continuar do mesmo jeito. Meus queridos, cair em si é continuar culpando o mundo inteiro se eu não cair em si. É fugir da consciência. É justificar aquilo que nós sabemos que está adoecendo. Então o filho pródigo, ele cai em si. Ele caiu em si antes do abraço do pai. Antes do abraço do pai, ele caiu em si. Houve esse encontro com a verdade. Antes da volta, houve lucidez. Ele reconheceu, eu me perdi, eu me afastei, eu preciso voltar, pai. E esse reconhecimento não é humilhação, é grandeza moral. É o início da transformação. E repara nessa frase do Evangelho, nessa mensagem do Evangelho, que ele não volta perfeito. Ele não volta resolvido, ele não volta forte, mas ele volta verdadeiro. Pai, eu caí em si. Me aceita de volta? Vem, filho. E aí vem para o abraço. Então é isso, meus queridos. Recomeçar com Jesus é quando a pessoa cai em si. Ou seja, cair em si é quando paramos de fugir. É quando enxergamos a vida como ela é. É quando damos o primeiro passo em direção ao amor que sustenta. Repito, Jesus vê a luta silenciosa. Jesus vê aquela prece angustiada que quase não sai. Jesus vê o coração que quase desistiu, mas continuou andando. Jesus vê. E há um ponto importante quando falamos em recomeço. Não dá para recomeçar segurando aquilo que nos adoece. Pensamentos amargos, falta de perdão, tudo isso pesa na alma, meus queridos. Recomeçar exige que a gente abra as janelas do coração para que o sol do entendimento entre. Recomeçar exige coragem para deixar partir o que já não traz paz. E por vezes, o que mais dificulta a nossa caminhada não é o problema em si,
Mas o apego que nós temos a esses ressentimentos, falta de perdão, a mágoa, a raiva, o rancor. E claro que quando falamos levantar e recomeçar, pode ser muita coisa. Pode ser um pedido de ajuda, um pedido de perdão, ser perdoado, retomar um tratamento que eu abandonei, se afastar daquilo que adoece, reconciliar-se consigo mesmo, parar de pensar em desistir. E às vezes se levantar não precisa fazer algo grandioso. Às vezes é só dar o primeiro passo. Fazer uma prece, voltar à casa espírita, conversar com alguém, ir para o atendimento fraterno. É dizer com sinceridade: Jesus, eu ainda não sei como, mas eu não quero desistir, eu não vou desistir. E é claro que recomeçar não é esquecer da dor. Não é fingir, não é colocar uma frase bonita em cima da dor. Recomeçar é reconhecer a dor, mas também não se ajoelhar diante dela. É respeitar a lágrima, é viver o luto sem romper com a esperança. Então, quando Jesus diz, anda, é também anda para amar, anda para servir melhor, anda para consolar, anda para te tornares alguém mais parecido com a luz que te levantou. Talvez Deus não queira apenas nos tirar da dor. Talvez queira nos transformar. Você já pensou dessa forma? Mas como assim, Cláudio? Me tirar da dor, me transformar? Sim, nós podemos ser transformados em abrigo para outros corações feridos. Nossa, olha como Cláudio saiu daquela situação mais forte. Como é que ele fez? Eu vou lá conversar com ele. Cara, o que tu fez para sair dessa situação? Mas antes de tudo, nós precisamos tocar num ponto sensível, que não está fora, está dentro. O eu. Sabe esse cara difícil, complicado, só reclama? O eu é o maior obstáculo ao recomeço. Emmanuel nos fala, por Chico Xavier, na obra Fonte Vida, que enquanto não mergulharmos no nosso mundo interior, continuaremos procurando culpados para tudo que nos acontece. Culpamos as circunstâncias, as pessoas, o tempo, a vida. Só que o recomeço ele começa quando paramos de responsabilizar o outro e perguntamos com coragem: o que eu preciso modificar em mim? Veja, em mim, não nele, não nela, em mim. O que eu preciso modificar? Essa pergunta é desconfortável, mas ela é libertadora. Porque nós, muitas vezes, não temos coragem de olhar para dentro de nós, né? Por isso que é mais fácil olhar para dentro do outro. Porque em algum momento da vida, meus queridos, todos nós vamos ter que deixar coisas para trás. Caminhos antigos, hábitos, atitudes, e às vezes até versões antigas de nós mesmos nós vamos ter que deixar para trás. E isso dói muito. Porque aquilo que conhecemos, mesmo quando nos faz mal, ainda parece mais seguro do que o novo. Ah, Cláudio, eu nasci assim, você sempre é assim, não vou mudar. Mas há coisas, meus queridos, que nós precisamos deixar ir para que outros possam nascer. E recomeçar exige essa coragem. Solta, liberta, desapega, deixa aí, meu querido. Deixa aí para você prosseguir, para você andar. Nós estamos vivendo num tempo de grandes avanços, seja tecnológico, científico, mas também de grandes aflições emocionais. As dores da alma cresceram e muitos se isolam, se escondem atrás de telas ou no escuro do seu quarto. Por isso, falar de recomeço hoje não é discurso bonito. É necessidade espiritual, humana. Emmanuel nos traz uma reflexão profunda
que um dos grandes distúrbios emocionais nasce da revolta contra nós mesmos. Quando não temos paciência com as nossas provas, com as nossas limitações, com os nossos defeitos. E aí nós começamos a nos agredir interiormente, nós passamos a rejeitar o que sentimos, nós lutamos contra nós mesmos, e isso vai adoecendo a alma, meus queridos. E isso é uma lição importante do Emmanuel para todos nós. Não rejeitar os sentimentos. Eles precisam ser entendidos. Por que eu estou sentindo esta mágoa? Por que esse sentimento está me afetando? Porque a cura, ela começa quando substituímos essa revolta interna por consciência, por paciência, por responsabilidade. E também nossos recomeços. Recomeçar também significa olhar para o outro e ver quem é que está precisando de ajuda. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa dor é maior que o mundo, você vai ouvir a dor do outro, nossa, eu achei que eu estava com um problema. Então recomeçar é olhar a dor do outro, se pôr no lugar do outro, perguntar quem é que está precisando de ajuda ao nosso redor, pedindo socorro, necessitando de escuta, presença, atenção. E falando em atenção, meus queridos, nunca tivemos tantos meios de comunicação e ainda assim tantas pessoas não se sentem verdadeiramente ouvidas. Nunca estivemos tão conectados e ainda assim tantos atravessam os dias com a solidão, que não se fotografa, que não se tira selfie, que não se posta, que não se explica. Há notificações, mensagens, respostas rápidas, imagens compartilhadas, áudios acelerados. Acelera esse áudio, que eu quero ouvir de uma vez, o que a minha mãe está dizendo. Curtidas instantâneas. Olha, curtiram minha selfie. Mas por trás de toda essa movimentação digital, permanece uma pergunta antiga e profundamente humana. Quem realmente me vê? Quem realmente me vê? Talvez essa seja uma das angústias mais profundas da nossa época. Quem realmente me vê? Não é falta de contato. A minha rede social está lotada, então não é falta de contato, mas falta profundidade. Você senta para conversar com a pessoa, tu nem sabe o que ela está dizendo. Ah, mas tu lembra do arroba? Pois é, mas tem o outro lá. Pá, tu viste o like? Pá, tu viu não sei o quê? Pá, olha a postagem daquele cara. Falta profundidade. Não é ausência de pessoas. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Falta presença. O calor, o abraço, o olho no olho. E é nesse cenário que nós percebemos que nem toda doença começa no corpo. Muitas começam quando a alma deixa de ser escutada. Quantas pessoas talvez estejam funcionando normalmente, mas por dentro carregam um cansaço profundo. Está doendo aqui, está vazio. Um vazio difícil de explicar. Uma tristeza que não tem nome. Então, quando o espírito se desorganiza, a mente se inquieta. Quando a mente se inquieta, o corpo responde. E quando o corpo responde, acreditamos que a doença começou ali. Mas muitas vezes, ela começou bem antes. No silêncio de uma mágoa não resolvida, na culpa persistente, na ausência de sentido, na solidão prolongada, na falta de perdão, começou bem antes. Percebe? E a ciência moderna, ela confirma aquilo que a espiritualidade sempre soube. Emoções crônicas afetam o sistema imunológico, afetam o coração, o sono, o metabolismo. Mas o Espiritismo vai além dessa constatação. Ele oferece compreensão, consolo, equilíbrio.
E Jesus começa exatamente por aí. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus queridos irmãos, Jesus foi e continua sendo o maior terapeuta espiritual que já passou pela terra. E ele não tinha consultório, não tinha técnicas formais, não tinha manual, mas ele tinha algo que cura muito mais do que qualquer técnica. Presença verdadeira. Jesus escutava. Ele escutava além das palavras. Quando alguém se aproximava dele, não encontrava apenas um mestre. Encontrava alguém que via além do comportamento, além do erro, além da aparência. Jesus enxergava a dor que ninguém mais percebia. Quantas pessoas naquela época eram definidas pela condição? Ao cego, ao leproso, à pecadora, ao paralítico. Jesus devolvia dignidade. Ele não julgava e ele começava pelo acolhimento. E isso, meus irmãos, é profundamente terapêutico. Porque o que mais adoece na alma não é apenas o erro que cometemos, é o peso de sermos reduzidos ao erro. Tu viste o que o Cláudio fez? Nós somos reduzidos ao erro. Agora, Jesus, ele olhava para alguém quebrado, destruído e via possibilidades. E talvez seja isso que mais precisamos hoje. Alguém que nos veja além da queda. Alguém que nos veja além da queda. Porque Jesus, ele não tratava apenas sintomas, ele tratava consciências. Quando ele disse ao paralítico, levanta-te, toma teu leito e anda, ele estava libertando aquele paralítico de uma culpa, que paralisava mais do que as pernas. Agora, quantas pessoas hoje estão paralisadas por dentro? Paralisadas por mágoas antigas, culpas silenciosas, arrependimentos não resolvidos. E veja, Jesus não anulava a responsabilidade. Não é isso. Ele oferecia um caminho. Vem por aqui, meu irmão. Vem. Me dá a mão. Vem por aqui. Então essa é uma verdade profunda. A cura, ela começa, muitas das vezes, quando alguém se sente visto, sem ser condenado. E Jesus fazia isso e ainda faz. Talvez você tenha chegado aqui cansado, talvez esteja atravessando uma dor silenciosa, talvez esteja pensando em desistir, mas escuta com o coração. Jesus não exige explicações, ele oferece presença. Ele não te define pela queda, ele te convida ao recomeço. Ele não promete ausência de tempestade, ele promete estar junto contigo no barco. Ou seja, Jesus não prometeu uma vida fácil, ele prometeu estar junto com nós na travessia. E claro que cair faz parte da experiência humana. Erramos, falhamos, desanimamos. Por vezes caímos moralmente, emocionalmente, espiritualmente, mas Jesus não fixa o olhar na queda, ele aponta o caminho, o recomeço. E se levantar não significa apagar o que se viveu, significa decidir, eu vou seguir em frente. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, disse Jesus. Só que vida abundante não é vida perfeita, é vida com sentido. É acordar sabendo que apesar das dores, existe direção. É entender que o sofrimento não é castigo, é processo. Jesus é o caminho, meus queridos, porque ele integra. Ou seja, ele não separa fé e vida, não separa dor e aprendizado, não separa queda e recomeço. A saúde integral com Jesus começa quando alguém pode dizer: eu estou tão cansado, eu preciso de ajuda, e não ser condenado por isso.
Jesus nunca tratou apenas doenças, ele tratava as pessoas por inteiro. Claro que há momentos que sorrimos para não preocupar ninguém. O que está vendo? Não, está tudo bem. Não, está tranquilo. Cumprimos nossos deveres. Ajudamos todo mundo. Por vezes não encontramos espaço para falar da própria dor. Mas eu te digo com certeza absoluta, Jesus vê a batalha que ninguém aplaude. Vê a lágrima que não caiu em público. Vê a prece quase sem palavras, mas verdadeira, Jesus vê. Então o caminho para a saúde integral com Jesus não começa quando estamos fortes. Não começa. Muitas vezes começa quando não aguentamos mais fingir, quando a alma encosta no limite, quando algo dentro de nós diz, eu não posso mais continuar nesse lugar, eu preciso ir. E esse lamento da alma vem lembrar que nós não somos máquinas, nós não temos nervos de aço, nós somos espíritos em jornada, nós temos uma vida interior, nós temos sede de paz, de amor. O cansaço da alma é a vida te dizendo, olha, alguma parte de ti precisa de cuidado, de verdade, de prece, de silêncio, de recomeço. E quando a gente ouve esse aviso, aí começa a nascer a possibilidade do recomeço. Porque quase ninguém muda quando tudo está confortável. Mudamos quando a vida nos sacode. Cláudio, te liga, acorda, levanta, anda, Cláudio. Mudamos quando o chão vem e balança. Quando aquilo que parecia seguro para nós se rompe. Mudamos quando um vínculo termina, quando uma perda nos atravessa, quando a saúde assusta. Mudamos quando a alma percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Eu não aguento mais. E nesses momentos a pergunta volta. Por que comigo, Cláudio? E essa pergunta é humana. Quem sofre pergunta. Quem ama pergunta. Quem ama e perde pergunta. Quem sente a dor da injustiça pergunta. Mas o Evangelho, ele nos ajuda a amadurecer essa pergunta. Ao invés de ficarmos somente no porquê, ele nos convida a buscar também para quê? Para que essa experiência está me visitando? O que ela quer me ensinar? Que apego ela está revelando? Que orgulho ela está quebrando? Que ilusão ela está desfazendo na minha vida? Que parte de mim ela está chamando para a transformação? E o Evangelho, no Bem-aventurados Aflitos, nos recorda que a aflição não precisa ser vista como castigo. Ela pode ser entendida como oportunidade de reajuste espiritual. Porque há crises na nossa vida, meus queridos, que chegam para dizer, olha, Cláudio, o caminho que tu estava seguindo ficou pequeno para a tua alma. Por mais difícil que seja a gente aceitar isso na hora, mas muitas dores que pareciam fim para nós acabaram sendo o começo de uma vida mais consciente, mais humilde, mais verdadeira. Há aprendizados na vida que o conforto não entrega, meus queridos. Há amadurecimentos que só aparecem quando a vida quebra o orgulho. Quantas vezes depois da queda que passamos a valorizar de verdade? Quantas vezes depois da queda que aprendemos a humildade? Quantas vezes as pessoas só descobriram a própria força quando aquilo que dava segurança desapareceu? Agora é contigo, meu irmão. Quantos corações se tornaram mais compassíveis depois de terem sido feridos?
dor, ela pode nos ensinar o valor essencial. Mostrar a fragilidade das coisas passageiras, revelar dependências emocionais, vaidades, expectativas, certezas irreais. A dor, ela pode nos chamar à prece sincera, nos aproximar da dor do outro, humanizar aquilo que o ego já havia endurecido. Mas aqui existe um ponto importante. A prova, a dor, ela não melhora automaticamente algumas pessoas. Há pessoas que saem da dor mais revoltadas, mais amargas, mais fechadas. Há pessoas que saem da dor mais profundas, mais humildes, mais generosas. O sofrimento por si só, muitas vezes, não santifica. O que transforma é a forma como o espírito responde ao sofrimento. Por isso, talvez a pergunta seja: a minha dor está me amadurecendo ou me despertando? Eu estou saindo dessa experiência mais distante da vida ou mais sensível à vida? Se a dor me conduz à verdade, à compaixão, à consciência, à fé, então estou aprendendo a lição. Então, meus queridos, é o momento de olharmos para as nossas relações, relações que nos sustentam, que nos desafiam muitas vezes, e percebermos o que realmente dá sentido à nossa caminhada. O amor que oferecemos, a esperança que cultivamos, a fé que nos ergue no momento da queda. Não são conquistas materiais que dão sentido à vida, são os vínculos que construímos, os gestos de carinho que deixamos no coração de outros, a coragem a coragem que começamos o nosso recomeço. O sentido maior, meus queridos, está nas pessoas que a amamos. Nos momentos que conseguimos amar, apesar das dores. Está nas vezes em que escolhemos perdoar ao invés de ferir. Nas vezes que conseguimos vencer a nós mesmos e continuar amando apesar dos pesares. Amado, queridos irmãos, o mundo precisa de bondade, de escuta, de paciência. E cada um de nós pode ser um pedacinho dessa paz no ambiente que vive. Que cada lar aqui presente hoje, nessa Semana Espírita, seja um farol de amor e humanidade. Porque quanto mais nos importamos uns com os outros e priorizamos o melhor para o nosso irmão, a partir daí alcançamos Deus. A partir desse amadurecimento, quando eu me esvazio de mim e me encho de amor, nós alcançamos a plenitude da paz em nossos corações. Porque Deus não pune. E a dor, ela chega em nossa vida quando estamos preparados para compreender a lição que ela veio trazer. É somente nesses momentos que nós temos a oportunidade de passar por essas experiências dolorosas e entender que passamos porque ela nos humaniza. Meus queridos, há recomeços que o céu prepara em silêncio. Talvez você não saia daqui sem problemas, mas sairás com coragem para continuar. Coragem para continuar amando, servindo, coragem para continuar se reconstruindo. Porque Jesus está dizendo: Cláudio, venha como está, mas não fique como está. Olha que frase profunda. Cláudio, venha como está, meu irmão, mas não fique como está. Meus queridos, foi a fé que sustentou o apóstolo Paulo na prisão. Foi a fé que deu coragem a Estevão diante da morte. A fé, ela traz esperança, consola quando tudo parece ruir, mas também se expressa em atitude. Levanta-te e anda, meu irmão. Para de reclamar muitas vezes. Para de esperar que caia do céu. Vai à luta. Anda, mas anda.
É Deus nos dizendo, vai filho, tenta de novo. É a certeza que Deus nos guia, mesmo quando não entendemos o caminho. Você pode melhorar, você pode perdoar, amar. Cada dia é uma nova chance. Claro que carregamos perguntas por dentro. Talvez não dita, talvez nunca verbalizada, mas sentida. Há quem esteja aqui hoje tentando entender uma dor, tentando sobreviver a uma ausência. Há quem esteja lutando silenciosamente contra pensamentos que ninguém imagina. Há também quem esteja apenas cansado de fingir, de ter equilíbrio, de ser forte, cansado de não ser escutado. É por isso que essa semana espírita não é apenas falas sobre levantar, recomeçar e ter fé. É um convite à reconciliação interior, meus queridos. E talvez hoje aqui, ou nessa semana espírita, pela primeira vez em muito tempo, a tua alma seja escutada. Pela primeira vez em muito tempo, a tua alma esteja sendo escutada ou vai ser escutada nessa semana espírita. Porque Jesus não está distante da dor humana. Ele entrou na experiência humana. Ele sentiu fome, abandono, cansaço, angústia. E mesmo assim, ele abraçou e continua abraçando os corações aflitos que chegam em silêncio, trazendo suas dores escondidas na alma. Recolhendo lágrimas invisíveis que ninguém vê, que pesam tanto por dentro. Jesus renova as forças dos que pensaram em desistir, sustenta aqueles que caminham cansados, levanta os que tombaram no meio da jornada, devolve a esperança a cada coração. Jesus nos sustenta nas dores que são silenciosas, que moram numa cadeira vazia, numa roupa que ficou, na memória que insiste. A saudade é uma das experiências mais profundas do ser humano. E muitos se perguntam, se eu acredito na vida após a morte, por que dói tanto? Porque amar dói quando separa. Jesus chorou no túmulo de Lázaro e ele sabia da imortalidade e assim mesmo chorou. Isso nos ensina que a espiritualidade não elimina o sentimento, ela reorganiza. Ela está nos dizendo que nada do que é amor verdadeiro se perde no universo de Deus. A saudade não é fraqueza, é amor que continua. O Espiritismo consola porque revela que os laços verdadeiros não se rompem. Há trabalho invisível acontecendo, mas mesmo entendendo isso, o coração precisa de tempo. Por isso Jesus não diz, não chores, ele diz, eu estou aqui contigo. E isso muda tudo. É a alma encontrando acolhimento, é a mente encontrando sentido, é o coração que descobre que não está sozinho. É quando entendemos que somos maiores do que as nossas dores, perdas, partidas e saudades. Está a tempo? 2 horas. Meus queridos, eu quero encerrar falando especialmente com quem em algum momento pensou em desistir. Desistir de si, da esperança, desistir de tentar, desistir de acreditar que você pode vencer. Escuta, não é porque a alma está cansada que a missão acabou. Não é porque choraste muito que Deus se afastou. Não é porque houve a queda que o caminho terminou. Não há dúvida nenhuma. Há forças em ti que ainda não acordaram. Há consolações no teu caminho que tu ainda não conheces. Quando você sentir que ninguém se importa contigo, que não existe amor, essa é a hora de deitar-se nos braços de Deus. E ali encontrar o verdadeiro amor que excede a todo entendimento humano.
Veja, Deus está sorrindo para nós a todo momento. Ele verdadeiramente nos ama do jeito que somos. Acredita, Deus faz em segundos o que levaríamos décadas para fazer. Então, meus queridos, exija menos, espere menos, reconheça mais, agradeça mais. Todos os dias nós temos motivos para estarmos gratos. Deus tem caminhos que desconhecemos, mas Ele sempre nos ampara. Quando nos faltar forças, que possamos recorrer à providência divina, que nos sustentará sempre. Porque quando a tarefa depende apenas de Deus, você não precisa tomar nenhuma providência física. Basta confiar. Emmanuel nos lembra que a cada dia uma chance de recomeçar. Joana de Ângeles nos fala, ou melhor, nos convida à renovação interior e à coragem de seguir adiante. E o Evangelho nos fala com ternura, com firmeza, filho, filha, ainda há caminho. Então hoje, em nome da esperança, não te entregues. Em nome da vida, não te apagues. Em nome do amor de Jesus, não desista de ti. E se estiver difícil, caminha devagar. Se estiver doendo, caminha com lágrimas. Se estiver escuro, caminha pela fé, mas caminha. E se nada mudar lá fora, mas algo mudar dentro de vocês, meus queridos, deu, valeu. Valeu, se nada mudar lá fora, ok, tudo bem, mas algo mudar dentro de você, está valendo. Porque recomeçar, meus queridos, meus irmãos, é um ato de fé. Agradeço profundamente por esse instante. Eu sou grato a Deus, a Jesus, a doutrina espírita, a essa casa espírita que nos abraça sempre com muito amor, com muito carinho, e a cada alma que escutou essa mensagem, encarnados, desencarnados, vocês aqui presentes, os nossos internautas. Desejo que cada palavra aqui encontre seu coração. Que a paz do Mestre Jesus, a paz da tua presença amorosa permaneça com todos nós. Que Deus abençoe. Um beijo gigante no coração de cada um. Obrigado. 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 Obrigado mesmo. Nossa, perdeu. Eu pedi para colocar de novo essa imagem. Esse tanque de Betesda era uma crença, um mito. Mas nos mitos a gente pode aprender. E hoje, certamente, o anjo agitou a água e, com certeza, não foi só o primeiro que entrou que vai ser curado. Muitos serão. Então, encerrar é difícil depois de tudo isso. Eu gostaria de, buscando
racionalidade agora, lembrar que amanhã, às 20 horas, nós teremos a nossa segunda palestra. Hoje, ainda na rádio, eu falei que quando nós programamos, e o Cláudio falou isso, a espiritualidade programa tudo lá por cima. Porque nós programamos esse tema que veio intuído. Levanta-te e anda. E hoje o Cláudio nos fala sobre recomeçar. É um ato de fé. Amanhã, sem combinar nada contigo, Cláudio, o Luiz Alberto vem nos falar sobre a fé divina e a fé humana. Quarta-feira, a Luciara, também sem combinar com ninguém, o título dela, A Fé que nos faz levantar. Quarta-feira, à noite, o Bruno Godinho vem nos falar, desperta. Na quinta-feira, o Hélio Ribeiro Loureiro vem nos falar sobre ajuda-te, que o céu te ajudará. E na sexta-feira, o Velocino Camargo vem nos falar sobre superando os desafios da vida. Então, sem ninguém combinar nada, o encadeamento perfeito. Isso nós temos conseguido detectar em todas, graças a Deus, em todas as nossas semanas espíritas. Esse encadeamento de ideias, de verdades, de emoções, porque são as emoções que fazem com que nós mudemos. Por isso, agradecer a presença de todos e daquele quilo de alimento que vieram trazer, que é tão importante para que nós possamos auxiliar aquelas famílias que necessitam e que nós temos cadastradas na nossa casa. Dizer também que saímos daqui certamente com mais força para enfrentar. Para encerrar, façamos aquela prece. O nome desta casa, Trabalhadores do Evangelho. Então, somos servidores do Cristo. Uma prece de Emmanuel chamada Prece do Servidor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza dos nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando a eles, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio e a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a nossa jornada terrestre, ajuda-nos, Senhor, a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome possamos distribuir fraternidade e renovação, usando com alegria
os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o nosso passo incerto, ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que, como disse o nosso querido Cláudio, que possamos ser aqui, cada lar aqui presente, uma fonte de luz para aqueles com quem convivemos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Então...